Hoje é dia de Reddit do medo. Olha ela, enfermeira! E é um Reddit do medo temático, eu não sei se vocês perceberam. Pela minha seringa, pelo meu uniforme. Hoje é dia de histórias de hospital. Histórias do Reddit, versão Halloween, muito loucona, toda suja de sangue. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Gente, é o seguinte. Gostamos muito de Reddit do medo aqui nesse canal, não gostamos? Histórias do Reddit de terror, histórias reais, histórias muito loucas. Porém, hoje, gente, hoje é outubro. Hoje é outubro, é ótimo, né? Esse mês é outubro, estamos em outubro. Mês do Halloween. Então a gente decidiu pegar, primeiramente, histórias de hospital, porque eu vou ser muito sincera com vocês, a gente amou essa fantasia, da parceria que a gente tá fazendo com a Mundo Mágico Fantasias. Quando eu vi essa enfermeira lá, essa fantasia, eu pensei assim, eu preciso fazer um Reddit do medo de hospital, gente. Como é que a gente nunca pensou nisso? Não é mesmo? E aí a gente selecionou algumas histórias. Duas dessas histórias são de um subreddit chamado Ghost Stories, que a gente já tem ali costume de tirar, são histórias supostamente reais, a gente sempre acredita que elas são reais. E uma foi tirada de um subreddit chamado No Sleep, que lá, geralmente, tem mais creepypastas. Então a primeira história é uma creepypasta desse subreddit. As outras duas a gente pode julgar como história real, acreditando, assim, vamos acreditar, vamos, fé. Mas antes da gente começar, confere se você tá inscrito nesse canal e já deixa aquele like gostosinho pra gente. Tá caladão aí, Vitor, porque tá puto com a Mirabel? Que a Mirabel tá jogando o brinquedo dela pra lá e pra cá. Ai, gente, a Mirabel tá sapeca hoje. Eu tô segurando que o brinquedinho dela tá em cima de mim aqui. Gente, mas eu tenho muito medo dessas histórias de hospitais, tá? Não sei se vocês também têm medo de hospitais. Já comenta aí se você tem medo, se você passaria, se vocês teriam coragem de visitar esses hospitais. Tem alguns abandonados, tá? Aí que acontecem as coisas. E isso aqui, gente, eu não sei como é que o Vitor... Isso aqui não dá gatilho nele, porque o Vitor já quase desmaiou. Já desmaiou tirando sangue, não já? Já. Orgulhoso, já. Já aconteceu, sim, senhoras. A primeira história chama-se Quando eu era enfermeira em um hospital psiquiátrico em 1995. No verão de 1995, eu tinha acabado de me formar em enfermagem e eu acabei sendo contratada por um hospital psiquiátrico, que ficava lá na região que eu morava mesmo. Mas a minha felicidade não durou muito tempo, porque por conta de cortes orçamentários, né, corte de gasto, mais condições mesmo do hospital, ele estava programado para fechar em setembro daquele ano. Na época que eu fui contratada, cerca de 500 pacientes que tinham lá no hospital ou foram transferidos para outro hospital ou receberam alta. Então, na época que eu tava ali começando, um pouquinho depois, já tinham cerca de 100 pacientes só. Então, quem ficava no hospital? Aqueles 100 pacientes que ainda restavam, que ainda iam ter o seu destino decididos, e 17 funcionários. Entre esses funcionários, tinham 3 médicos e 4 enfermeiras, incluindo eu. Agora, o hospital era aquela coisa enorme, tinha uma arquitetura gótica, era uma coisa imponente. E quando o hospital estava funcionando, ele era assunto na cidade, seja pelo lado bom ou seja pelo lado ruim. O hospital ficava no meio de um bosque que tinham árvores assim em volta, uma floresta muito densa, e só tinha uma estrada para chegar lá. O hospital foi construído em 1870 para abrigar ali 200 pacientes. Só que quanto mais a população crescia, mais pacientes iam aparecendo. Na década de 30, tinham cerca de 3.000 pacientes. Só que aí o tempo foi passando, teve corte de gastos, teve ali algumas gerências que não foram muito boas. Por conta disso, o hospital foi caindo nas ruínas. O meu trabalho naquele momento era ir cuidando dos pacientes ali até que eles fossem realocados. Isso duraria cerca de 2 meses. Aí, como eu falei com vocês, tinham 17 funcionários naquele momento. E tinham 5 andares do prédio que estavam ocupados. A gente deveria morar no hospital, a gente passava pernoites lá. E o que acontece? Os funcionários ficariam no primeiro e no segundo andar. Os pacientes no terceiro e no quarto andar. Daí teve ali um erro na contabilização dos quartos, né, de quantos funcionários tinham. E uma pessoa ficaria sem quarto. Eu acabei me voluntariando
para ficar sozinha no 5º andar. E isso não foi um problema pra mim, gente. Eu fiquei bem de boa. Quando eu cheguei, era uma sexta-feira. E como no final de semana eu não tinha que trabalhar, eu só ia trabalhar na segunda-feira, eu tinha o final de semana só pra mim. O hospital tinha ali seus 7 andares, mas o 5º, 6º e o 7º andar, eles começaram a não ser mais usados quando na década de 70, vários pacientes acabaram morrendo de forma completamente misteriosa. Claro que por conta disso, o que mais tinha era rumores de que o hospital era super assombrado, mas na época eu não me importava com isso porque eu realmente não acreditava em fantasmas. Depois que eu jantei ali com os outros funcionários, a gente se conheceu, eu decidi me retirar e subir lá pro 5º andar. Esse andar não era usado, gente, há anos. Há muito tempo esse andar não era usado. Aí o que acontece? Tinha muita poeira, né? Você pode imaginar, um lugar que simplesmente ninguém sobe lá, ainda mais que tava pra fechar, ninguém tava se importando muito com isso. Você imagina a quantidade de poeira que não tinha naquele quarto que eu ia dormir. Então, o que eu fiz? Arrumei o quarto todo, tirei todas as poeiras que eu conseguia ali, arrumei minha cama, tomei meu banho e decidi deitar na minha caminha. Era por volta de 1 da manhã, quando alguma coisa me acordou do meu sono profundo. Eu abri os olhos, mas sabe quando você tá abrindo o olho ainda, o seu olho tá se adaptando com a escuridão? Foi o que aconteceu comigo. E quando meus olhos estavam ali se adaptando, eu pude ver no pé da minha cama uma figura. E essa figura era uma figura de uma mulher vestindo aqueles uniformes bem antiquados de enfermeira, sabe? Na mesma hora eu saí correndo pra acender a luz e a figura desapareceu. Depois de eu me revirar muito na cama, se passou mais de hora, aí eu consegui dormir. Só que no dia seguinte, assim que eu acordei e tomei meu café da manhã, eu já senti aquela vontade de explorar o andar, né, pra ver o que poderia ter sido aquilo. Eu andei por tudo quanto é lugar daquele andar. Eu tava até usando uma lanterna, porque tinham lugares que só com lanterna mesmo pra eu conseguir enxergar. Até que eu cheguei no posto de enfermagem que tava super abandonado. E era como se o tempo tivesse simplesmente parado naquele lugar. Tinha até uma caneca que você via que tinha café ali dentro há muito tempo atrás. Tinham manchas de café ali. Quando você olhava para as paredes, tinham várias fotos de pessoas uniformizadas que dava para ver que eram as enfermeiras da época. Eu estudei bem aquelas fotos, fiquei olhando porque eu fiquei muito curiosa em saber como eram as pessoas que trabalhavam ali antes de mim. Uma foto em especial me chamou atenção, que foi tirada no Natal de 1978, ali com a equipe da enfermagem toda reunida. E por que essa foto me chamou atenção? Porque eu reconheci uma das enfermeiras, a Su. Ela trabalha comigo ainda, né? Ela ainda trabalha no hospital, então eu reconheci ela na foto. Gente, eu fiquei o dia inteiro explorando o 5º andar. Eu simplesmente não conseguia sair dali. Fiquei andando até que chegou de noite e eu senti sono de novo. Naquela noite, quando eu tava deitada na cama quase dormindo, eu comecei a ouvir o som de... como se fosse uma mulher chorando, sabe? Na mesma hora eu achei que fosse um dos pacientes, então eu, como enfermeira, fui lá conferir se estava tudo certo. Quando eu saí do meu quarto, eu entrei naquele corredor super escuro do 5º andar e eu percebi que o choro estava ficando muito mais alto. Eu comecei a andar na direção do posto de enfermagem, aquele que estava super abandonado, que tinham as fotos. Por que eu estava andando pra lá? Porque o choro parecia estar vindo de dentro daquele cômodo, lá do fundo dele. Quando eu cheguei na porta do posto de enfermagem, eu botei a cabeça pra dentro e gritei: "Oi, tem alguém aí?" Claro que eu não fui respondida, né, gente? Gritei à toa. Mas foi aí que eu percebi, bem lá no fundo, uma portinha que eu não tinha visto antes. Eu não tinha reparado naquela porta. Eu entrei na sala e caminhei lentamente em direção a essa porta. Foi aí que eu notei que a sala tava muito escura. Era uma escuridão enorme. Eu tava usando a minha lanterna e quando eu cheguei na porta, eu abri e então eu vi o que parecia ser uma figura curvada lá dentro. O barulho do choro parou de uma vezada só. De qualquer forma, eu continuei ali explorando aquele cômodo, com medo, mas continuei com a minha lanterna ali procurando alguma coisa. Foi quando eu vi a foto do Dr. Ricardo. Esse nome é fictício, tá? E o Dr. Ricardo foi um dos 3 médicos que estavam ali com a gente ainda trabalhando. Ele
continuou trabalhando no hospital. E naquele momento eu tinha muitas perguntas. No dia seguinte, eu ainda muito curiosa com esse assunto, eu tava ali conversando com a Su, que era aquela enfermeira que eu vi em uma das fotos. E aí eu perguntei pra ela se alguma das enfermeiras que trabalhavam ali no hospital naquela época tinha morrido dentro do hospital. Ela me falou que na verdade não morreu ninguém ali, que ela saiba, mas uma das enfermeiras desapareceu completamente sem explicação há 17 anos atrás. E tinha ali rumores rondando pelo hospital na época de que essa enfermeira que desapareceu tinha um caso com um dos médicos que trabalhava no hospital. Eu perguntei pra ela, como quem não quer nada, se ela sabia quem era esse médico que tinha um caso com a enfermeira. E a Su disse que não fazia ideia de quem era. Mas eu tinha ali uma intuição, uma coisinha, que eu imaginava até quem poderia ser esse médico. O tempo foi passando, nenhum outro incidente assim aconteceu. Isso até a última semana antes do hospital finalmente fechar de vez. A manhã começou normal, como qualquer uma outra. Eu decidi descer para tomar o meu café da manhã. E quando eu tava prestes a entrar no elevador, pra descer ali no primeiro andar pra eu tomar meu café da manhã, ele começou a funcionar meio esquisito, começou a dar uns defeitos. Foi então que atrás de mim, gente, eu ouvi um gemido, mas era um gemido parecido com um gemido de dor, um negócio assim que me arrepiou a espinha na mesma hora. Eu fiquei ali em estado de choque, sem nem conseguir me mover. De alguma forma eu criei uma coragem enorme e consegui me virar. Foi quando eu vi o fantasma da enfermeira deslizando na minha direção. Nessa hora eu tava incapaz de me mexer. Eu simplesmente não conseguia, até que ela colocou a mão no meu ombro, num piscar de olhos. E quando ela me tocou, eu comecei a ver, mas na minha cabeça mesmo, começou a passar várias imagens horríveis de ela sendo assassinada e de o assassino dela escondendo o corpo dela em algum lugar ali no 5º andar. E eu vi quem matou ela. Cerca de 1 hora depois, o hospital estava cheio de policiais e de investigadores forenses. E eu tava lá na hora que os policiais escoltaram o Dr. Ricardo algemado até o camburão. Eles encontraram os restos mortais da dona, aquela enfermeira, atrás de uma parede no antigo escritório do Dr. Ricardo. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: há 17 anos atrás, o Dr. Ricardo estava ali tendo um caso com a enfermeira que eu vou chamar aqui de dona, mas é um nome fictício. E vários meses depois desse caso, a dona acabou descobrindo que ela estava grávida do Ricardo. E ela começou a ameaçar ele, falando que iria contar pra esposa se ele não se divorciasse dela. Ele ficou com medo da dona acabar contando pra esposa dele e ela deixar ele, e ele acabou tirando a vida da dona num ataque de raiva. Depois que eu vi a prisão do Dr. Ricardo, eu mostrei a foto da enfermeira que eu tinha visto lá no 5º andar pra Su e perguntei se era aquela enfermeira que tinha desaparecido. E ela me confirmou o que eu já imaginava. A dona era a enfermeira que tinha desaparecido. Alguns dias depois da prisão do Ricardo, o hospital fechou de vez. Quando eu saí pela última vez por aquelas portas, eu senti uma tristeza que eu não sei explicar pra vocês. E quando eu olhei na direção do 5º andar, bem lá na janela, a dona tava me olhando. Eu acenei pra ela, ela sorriu pra mim e depois disso ela desapareceu. Naquele momento eu tive uma sensação de calma. Muitas vezes eu penso naquela época de 1995 e eu me pergunto se a dona finalmente encontrou a paz na vida após a morte. Fim da primeira história. Gente, é uma história sobre sororidade. É sobre isso, tá? Por quê? A menina, né, pediu ajuda pra enfermeira e a enfermeira ajudou. Mesmo a outra já tá tendo morta. Essa é a creepypasta. Essa é a do subreddit, que geralmente eles colocam creepypasta lá. Chama No Sleep. Então, essa história é fictícia. Só que eu gostei muito dela, justamente porque ela tem um final feliz. No meio, tem um picolé de limão. Do nada, sem aviso, o Vitor... Gente, na hora que eu comecei com a história de picolé de limão, o Vitor já deu um sorrisinho ali atrás, ele... Olha aí, ó. Tô ouvindo a daí, não sei.
Mas eu gostei muito dessa história. Eu gosto de creepypastas que tem finais, assim, que a gente não imagina, sabe? Porque uma creepypasta de terror, que tem o Hospital Assombrado, a gente pensa que vai acabar no susto, ter experiências, não sei o quê. Mas termina fofinho, né, Vitor? Termina com uma sensação de paz. Tem esse ar, assim, de sobrenatural, né? Mas a história também dessa enfermeira aí é triste, né? Sim, sofreu mais que a Ju, com certeza. É sofrida mesmo. Não, é uma história, assim, pesada da enfermeira, mas... Não sei, tem um ar de... Eu não sei se eu acredito, mas tem uma coisa de que poderia acontecer, sabe? Na vida real. De a mulher morta querer vingança, querer infernizar o homem até depois da morte, sabe? Querer que ele tenha sido preso mesmo. Ah, me matou, então você vai ser preso, no mínimo, tá? Senão eu vou puxar seu pé à noite, alguma coisa assim. Eu seria dessas. Se alguém me matar... Seria um espírito vingativo. Se alguém me matar, olha, eu espero que ninguém me mate nunca. Porque senão essa pessoa não vai ter paz mais na vida dela. Eu também não. Se a gente virar espírito, sei lá, eu não vou ter nada pra fazer, não tem compromisso nenhum, né? Exatamente. Aí eu não sei também se eu esqueço e vou viver a minha morte. Não. Ou então vou buscar vingança também, não sei. Eu busco vingança, eu vou fazer a vida da pessoa inferno. E eu falando aqui putíssima, com a mãozinha até na cintura, assim. Mas então vamos pra segunda história. Essa história, inclusive, chama-se Telefonema do Outro Lado. Eu gosto de títulos que tem uma pergunta. Telefonema do Outro Lado. É um questionamento. Será que existe? Será? Vocês acreditam? Podem se comunicar por telefone, igual aquele filme. O telefone. Não, telefone preto. O telefone preto, tem outro também que eu esqueci o nome, um coreano também. A ligação, eu acho que chama. Muito bom, fica aí a indicação. Essa história realmente aconteceu. Essa história é real. Aconteceu com um amigo meu. E essa foi a história mais assustadora que eu já tive semi-envolvida nela. E eu tava esperando o momento certo de contar ela pras pessoas. Por que eu tava esperando o momento certo, gente? Trabalho em hospital, tem alguns anos. E eu não posso, é questão de ética mesmo, eu não posso sair falando informações, casos de pacientes, coisa e tal, mas agora eu achei um momento bom pra contar essa história pra vocês. Eu tinha um colega que trabalhava sempre comigo, vamos chamar ele de João, pra, enfim, nome fictício aqui, pra falar mais fácil com vocês. Com o João eu trabalhava, ele fez meu treinamento e a gente ficava muito tempo juntos. Um dia eu cheguei pra trabalhar normalmente e o João falou que recebeu uma ligação que realmente assustou muito ele. A gente trabalha numa espécie de call center no hospital. A gente recebe as ligações e repassa ela de paciente pra funcionário, pra médicos, tudo que precisa ali na questão de ligação, a gente resolve. Ele me contou que um paciente muito cedo de manhã ligou pedindo pra falar com a enfermeira responsável ali pelo turno. Como protocolo, o João anotou ali todas as informações do paciente, né, nome dele, tudo certinho, o médico que atendia ele. E aí o João falou assim: pode ficar tranquilo que a enfermeira vai entrar em contato com você o mais rápido possível. O paciente parecia estar meio tenso assim e pediu pra enfermeira se apressar mesmo. Se desse pra transferir ali a ligação, seria melhor ainda, porque ele insistiu que ele tava tendo uma parada cardíaca e tinha que ser rápido pra ele falar com a enfermeira. A gente não tem a permissão de falar com o paciente algum remédio que ele tem que tomar, qualquer coisa do tipo. A única coisa que a gente pode falar é encorajar eles a ligarem pra emergência, pra eles pedirem ajuda, né, chamar uma ambulância, no caso dele que tava tendo uma parada cardíaca. Mas ele não queria, gente. O paciente insistia que ele queria falar com a enfermeira responsável pelo turno o mais rápido possível. Então o João começou a ficar mais preocupado ainda, e aí ele colocou esse paciente na linha de espera e entrou em contato com a médica, com a enfermeira que estava ali de plantão. Enquanto ele estava ali esperando que a enfermeira ligasse de volta para a linha dele, a ligação com o paciente simplesmente caiu. Quando a enfermeira finalmente teve um tempo ali para ligar de volta pro João, ele passou todas as informações do paciente, tudo certinho, né, que ele tinha anotado, e seguiu o dia dele de trabalho normalmente. Depois de um tempinho, a enfermeira ligou de novo pro ramal do João e pediu para ele repetir o número do paciente, né, o telefone. O João repetiu e aí a enfermeira falou assim: olha, você deve ter anotado alguma coisa errada, porque quando eu ligo pra esse telefone, aparece aquela mensagem gravada de esse número não existe. Aí, o que o João fez? Ele pensou, vou consultar os dados do paciente, porque se ele ligou pro hospital, falou o nome do médico, tudo certinho, ele já se consultava ali naquele lugar mesmo. Só que teve um probleminha. Quando ele pegou os arquivos desse paciente, ele percebeu
que ele já tinha morrido há 20 anos. O número de telefone, inclusive, estava certíssimo. Para confirmar mais ainda, o João deu uma olhadinha ali no identificador de chamadas, o famoso BINA, que tava ali o telefone que o rapaz tinha ligado, o paciente tinha ligado, e era exatamente o telefone que ele anotou. Ainda hoje, a gente não sabe explicar o que aconteceu e nem como isso foi possível. Fim da segunda história. Telefone do além. Telefone do além. Pois é, se aconteceu isso mesmo, né, levantando essa possibilidade, levando isso em conta, só a única explicação é a pessoa ficou agarrada ali naquele tempo, naquele momento, né, e fazendo ligação. Pensou o castigo dessa pessoa, não é castigo, né, mas como é que fala? O karma é ficar ligando. Pensou, esse espírito é o que fica ligando pra vários hospitais e fica nisso? Sabe aquela temporada de American Horror Story? É isso Coven? que eu pensei. Que as bruxas têm ali, cada uma tem o seu inferno. Aí a daquela mais Hare Krishna lá, que puxa um com certeza, que o inferno dela é ficar abrindo um sapo, dissecando um sapo. Então esse deve ser o inferno dele. Eu imaginei isso. Esse Reddit do meio de hoje, a gente pegou histórias bem, como a Jéssica Balucci fala, abraça, porque não tem como pôr a mão no fogo por nenhuma, tá? Inclusive essa, tô meio desconfiada de que aconteceu mesmo, mas se rolou alguma coisa assim, pode ser isso. Ou alguém ligou errado e ele anotou o número errado também, gente. Pode ser. Mas tinha o Bina, né? Bina é da época de vocês, gente, que me assistem? Bina? Com esse nome Bina? Bina era um... Bina é muito bom. Era um aparelhinho, que tinha o telefone fixo, né? Que muitos de vocês também não devem ter em casa, e eu não tenho. Nossa, há muito tempo. Você comprava o telefone fixo e botava um Bina do lado, que era um aparelhinho exclusivo para identificar a chamada, o número de quem estava te ligando. E a modernidade veio quando já tinha telefone com Bina embutido. Era maravilhoso. Aí era chique. Mas esse é um Bina, pra quem não sabe. Então, acho que foi isso. Acho que ou o Bina tava com defeito, ou ele anotou o número errado, ou então aconteceu uma coisa parecida e ele floreou a história também, pra postar no subreddit, que eu acredito nessa possibilidade também. Pode ser. Contei verdadeiras e fake news também, que era a estratégia de jogo dele. Vamos então pra última história, mas antes, deixa aquele like, não esqueça, porque ajuda muito ao canal ser divulgado, a gente crescer. E a gente tá aqui, né, gente? Tô aqui toda manchadinha de sangue, vou ter que sair daqui direto pro banho. E já coletei um pouco de sangue do Vitor. Olha quanta coisa a gente tá fazendo. Então, se inscreve no canal se você tá gostando do vídeo e deixa aquele like. Vamos pra última história. O título da última não me chamou muita atenção, tá? Já vi melhores, ó. Trabalhando em uma casa de repouso muito antiga. Não é um título que me chamou muita atenção, mas a história, vamos ver se ela cativa a gente. Hoje eu tenho 27 anos de idade, mas entre os meus 20 e 25 anos, eu trabalhei numa casa de repouso. Essa casa de repouso, antes de ser uma casa de repouso, ela era um matadouro em 1800. Ela ficava muito distante da cidade, simplesmente no meio do nada. Coincidentemente, eu trabalhava junto com o meu melhor amigo, e a gente trabalhava no turno da noite. Teve uma noite em específico que a gente tava trabalhando com poucos funcionários. Então éramos eu, o meu amigo, né, que trabalhava comigo, e tinha mais uma enfermeira ali fazendo plantão de noite. A casa tinha a capacidade para 38 leitos, né, 38 caminhas ali para as pessoas, e tinham 2 blocos. O bloco antigo, que estava construído desde 1800, e tinha o bloco novo, que foi construído em 2008. A enfermeira estava dormindo, ela estava na pausa dela, e ela dormia no prédio novo. E eu e meu melhor amigo, quando eram 2h45 da manhã, uma coisa assim, a gente começou ali a verificar os leitos, né, os pacientes que estavam ali internados e tal, e a gente nunca saía um do lado do outro. A gente sempre fazia essas vistorias juntos. Até porque, gente, esse lugar, principalmente o lado mais antigo, é uma coisa, assim, absurda de aterrorizante. Não tem como você ficar lá e não sentir medo. A energia é uma coisa pesada, sabe? É meio obscuro e é como se alguém tivesse nas suas costas o tempo inteiro. A gente começou pelo térreo, e aí a gente ia subindo pra ir conferindo todos os quartos, né? Quando a gente tava no térreo, a gente deixou ali pra arrumar depois 6 xícaras. Lá no começo do corredor, 6 xícaras, e a gente decidiu já ir pros quartos pra ir verificando e tal. Subimos a escada
e começamos a conferir do quarto 11A até o 18. Aí uma coisa interessante pra eu falar pra vocês é que o quarto 11A, na verdade, era pra ser o quarto 13. Só que o dono ali da casa de repouso, ele se recusava a colocar um quarto com o número 13. Bolsonarista. Bolsonaro! Eu não tinha pensado nisso. Gente, hater do PT. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. A gente deixou pra conferir o quarto 15 por último. Por quê? Porque ele ficava perto das escadas dos fundos, que aí já dava pra gente descer e a gente descia logo ali na portinha da cozinha. Aí a gente entrou no quarto 15, né, pra conferir o paciente, preencher ali como é que ele tava, né, que a gente tinha que fazer essas atualizações, a gente conferia o soro, tudo certinho ali, a gente fazia isso em todos os quartos. Eu tava em pé do lado da cama e o meu amigo sentado na cadeira. Chegou um momento que a gente conferiu que horas eram, né, dá pra ver quanto tempo a gente tava demorando ali nos quartos. E aí a gente viu que eram 3h33 da manhã. Quando a gente viu que era exatamente esse horário, a gente começou a olhar um pro outro e fazer aqueles gemidinhos fantasmagóricos, sabe? Meio que zombando mesmo. Gente, eu juro por Deus que eu nunca mais zombo nem duvido de nada. Porque exatamente nesse momento eu senti uma respiração muito gelada no pé do meu ouvido. E ouvi um rosnado muito forte. Eu congelei completamente e quando eu olhei pro meu amigo, ele tava pálido. Isso porque ele viu a escuridão do quarto aumentar muito e ficou muito forte ao meu redor. Nós dois saímos calmamente de lá do quarto. A gente desceu aquela escada que ia pra cozinha e ali, perto da porta da cozinha, tinha a área de fumantes. E a gente foi pra área de fumantes porque a gente precisava sair do prédio um pouco, respirar puro e processar o que tinha acabado de acontecer. E nenhum de nós dois conseguíamos explicar aquilo. A gente já tinha ouvido alguns rumores, sabe? De barulho, de gente vendo coisa no prédio, mas a gente nunca levou a sério, a gente nem acreditava nesse tipo de coisa. Bem, a gente se acalmou ali e tal, respiramos fundo e a gente decidiu voltar pro térreo, né? Pra aquela parte que a gente tinha deixado as xícaras pra gente pegar depois. Menina, quando eu cheguei lá e eu comecei a gritar pro meu amigo também ver a cena que eu estava vendo. As 6 xícaras que a gente tinha deixado lá, agora, eram só 4. O meu amigo abriu a porta pra gente sair de lá o mais rápido possível, até que uma das 4 xícaras se levantou e foi jogada numa direção. Foi quando a gente viu que as outras 2 estavam ali no mesmo lugar que essa xícara foi jogada. Nenhum dos pacientes estavam passeando no hospital àquela hora. E mesmo se tivessem passeando, aquele lugar que a gente tava era só para os funcionários. Os pacientes não entravam ali naquele lugar. E éramos os únicos funcionários, né? A enfermeira que tava fazendo o turno com a gente tava no outro bloco, dormindo. A gente pegou todas as xícaras, levamos pra cozinha, correndo assim. E quando a gente chegou lá, a gente viu uma sombra bem na lâmpada, como se fosse uma mariposa, mas não tinha nada lá. A gente voltou pra sala de estar e ficamos acordados ali, parados, esperando amanhecer. E parece que levou um ano até amanhecer. A gente nem conta essa história pra muita gente, porque eu entendo, eu sei que se eu contar, as pessoas vão achar que eu tô completamente louca, que a gente tá inventando, mas eu tive muita dificuldade pra dormir nos próximos meses, depois que isso tudo aconteceu. E sempre que eu conseguia finalmente pegar no sono, eu tinha sonhos horríveis, sonhos muito estranhos. E eu sempre sentia essa coisa obscura, sabe? Em volta de mim. Teve uma noite até que meu namorado me acordou desesperado, gritando, falando que ele tinha visto uma mulher encapuzada em cima de mim enquanto eu dormia. E olha, meu namorado, ele não acredita nesse tipo de coisa. Ele é muito cético. E quando ele me falou dessa mulher encapuzada, ele tava praticamente chorando de medo. Teve um sonho em particular que foi muito esquisito que eu tive. Era como se fosse uma projeção astral. Eu tava me vendo dormindo na cama, mas ao mesmo tempo eu tava do lado da cama chorando, com a cabeça assim meio escondida. De repente eu voltei pro meu corpo, né? A pessoa que tava chorando, que era eu, voltei pro meu corpo dormindo e comecei a ser arrastada. No sonho eu comecei a tentar pegar o meu celular pra ligar pra alguém pedindo ajuda. E eu lembro que no sonho eu cheguei
comecei a tentar ligar pra esse meu melhor amigo que trabalhava comigo. Gente, quando eu acordei, eu tava exatamente na mesma posição, com o meu celular na mão e a tela tava aberta no contato desse meu amigo. Eu tenho pavor de ter outro sonho desse, sabe? Desde então eu tenho muito medo de dormir sozinha. Eu e meu amigo, a gente sempre teve interesse no paranormal, sabe? A gente sempre via esses programas que passam na TV e a gente sempre tentava desvendar as coisas. E pra ser sincera, a gente já até tentou entrar em contato com o sobrenatural. Meu amigo fez algumas sessões com o tabuleiro Ouija depois do que aconteceu com a gente. Eu não tenho certeza se eu quero mexer com isso. Fim da terceira história. E galera, o menino tudo errado, né? O menino tudo errado. Tá na merda, passou por experiências muito loucas, aí pensou assim, tive uma ideia, vamos brincar com o tabuleiro Ouija, não é mesmo? Das histórias, essa é a que eu menos acredito, tá? Menos até que a da enfermeira. Pois é muito fantasiada, né? Não, me quebrou na xícara voando. Xícara voando não comprei. Você não acredita que os fantasmas conseguem empurrar as coisas assim? Ah, Vitor, olha, não vou estar duvidando porque eu não quero que aconteça aqui em casa pra me mostrar. Pois é, eu também não quero, não. Não vou estar duvidando. Mas, não sei, achei que floreou demais nessa hora, uma coisa meio invocação do mal, meio invoca-verso. O espírito tava muito revoltado, e tipo assim, na hora que eles chegaram, o espírito resolveu jogar mais uma xícara, entendeu? Mas eu fiquei com mais medo do sonho que ele conta, né? O namorado viu a menina, né? Uma moça encapuzada em cima da menina, assim. Eu fiquei com mais medo dessa cena, que eu já imaginei, assim, essa cena. Daria medo. Sim. Não, isso eu tenho pavor, sabe? Se um dia eu acordo, eu vejo uma mulher encapuzada em cima do Vitor, minha filha, eu saio correndo. Eu nem acordo o Vitor, sai correndo nada, você pula em cima da mulher encapuzada. Cada um por si, Deus por todos, não, meu filho. Vai me Cada proteger, um por si. Sim, vai pular em cima da mulher encapuzada. Cada um por si, Deus por todos. Você já falou isso comigo várias vezes também. Nossa, você nem me acordaria. Eu te acordaria. Você ia me acordar com um chutão e sair correndo, Vitor. Sim, eu te acordaria de longe, gritando, Mô, tem uma mulher encapuzada em cima de você. Mas lá, ó, longe. Longe. Talvez eu fugiria e te ligasse. Eu acho que você faria isso. Não, aí isso eu faço. Ligar não, porque é melhor mandar uma mensagenzinha, né? Porque eu acordo com mensagem, não é mesmo? Eu acordo. Com certeza. Gente, olha, eu gosto muito da segunda história, tá? Eu gosto da segunda história, do telefone, gosto da história da enfermeira, da primeira, mas essa eu gosto. Mas eu acho que não precisava parte da xícara. Acho que a parte da xícara ali deu uma quebrada, entendeu? O resto poderia me ganhar mais. Aproveita que você tá na Terra do Medo e continue na Terra do Medo. Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando este canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!